É um dos textos mais atualizados do Velho Testamento. É um texto que ganhou e ganha significação de atualização cada vez maior. Quanto mais os dias passam, o tempo passa, mais esse texto de Oséias 4 se rejuvenesce. Eu preguei na Cinelândia para um grupo de, no mínimo, 500 mil pessoas, talvez 750 mil. Outros diziam que tinha 1 milhão, porque tinha gente espalhada até a Candelária e a Avenida Presidente Vargas, e o nosso encontro principal era na frente do Municipal, na Cinelândia. Tinha gente lá no Monumento aos Pracinhas, à direita, e à esquerda até a Candelária e aquelas ruas do centro do Rio tomadas. E era o final da Eco 92, no mundo inteiro conhecido como Earth Summit. E eu abri a Bíblia, convidado pelos dirigentes daquele evento, que eu não ajudei a organizar, porque eu tinha medo do que poderia acontecer com aqueles chamados irmãos. E justamente porque eu não tinha participado de nada daquele evento e tinha muita suspeição com relação a todos os que organizavam, eu fui só porque o meu querido amigo e irmão, reverendo Guilhermino Cunha, pediu várias vezes para eu atender ao convite dele pessoalmente, para ir pregar. E eu fui para pregar. E preguei esse texto aqui que eu vou ler agora. Preste atenção. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, ou vós, para nós, povo de Deus, ou vós que sois do Israel espiritual, do Israel da fé, como Paulo diz aos Gálatas, porque o Senhor, o Deus eterno, tem uma contenda. Você já imaginou o que é ficar em contencioso contra Deus? O Deus dizer que está em contenda contra nós, contra o povo, contra aqueles que falam no nome dele o dia inteiro, mas que não guardam a palavra dele no coração e não andam na palavra dele no chão da obediência. Aqui se diz, Deus falando, o Senhor tem uma contenda com os habitantes desta terra. Naqueles dias era com relação a Israel, que se considerava o povo de Deus. Mas Deus diz, eu tenho uma contenda com vocês. Eu estou em guerra contra vocês. Não há um armistício entre nós. Não há nada senão um estado de beligerância. Vocês beligeram contra a minha palavra, contra a minha vontade, contra o meu ensino, contra o meu espírito, contra quem eu sou, o tempo todo. De modo que eu tenho um contencioso. Eu tenho e estou num estado de enfrentamento de vocês. Eu sou contra vocês. É Deus falando. E tem gente que pensa que Deus não fala assim. Só porque você se esconde num prédio chamado igreja, cheio de gente ruim muitas vezes, e dirigida por gente manipuladora quase sempre, e gente sem consciência do evangelho, infelizmente. É trágico, mas é verdade. O Senhor tem um contencioso com os habitantes desta terra. Está em contenda, porque nela, na terra, e no nosso caso, neste país, não há verdade. As pessoas naturalizaram a mentira, aplaudem a mentira. Quando existem comprovações factuais
da mentira propalada, mas a pessoa mente assim descaradamente. E não está nem aí, porque sabe que aquele nicho que o apoia aplaude a mentira, mesmo sabendo que não é verdade. Não interessa. Portanto, não há verdade, nem amor. Claro que não há amor. Há ódio, muito ódio. Gabinete do ódio de um lado, hostilidades do outro, e no meio um monte de gente totalmente eriçada pelo espírito da contenda, da divisão, da amargura, do choque, da inimizade, da facção. Nós não temos divisões políticas, nós temos facções. Está se transformando numa coisa meio miliciana. É por isso que houve todo esse estímulo para armar a população. Porque, em último caso, e a maioria dos que compraram armas, a maioria esmagadora, fazem parte de uma determinada ideologia política. Qual era a ideia? A ideia é, se a gente não emplacar pela via democrática, a gente já tem gente armada o bastante, mais armada do que o exército, do que as polícias. São um contingente pequeno, comparado com essa multidão armada, para fazer um estrago no país. Porque não há verdade. As pessoas falam e dizem e fazem o que elas quiserem. Nem há amor. Amor é coisa de otário, de idiota. Até os crentes estão achando que amor é coisa de babaca. Não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. Nenhum conhecimento de Deus. Nenhum. Deus é quem os líderes dizem que Deus é. Os pastores, os sacerdotes, os bispos, as autoridades, são aqueles que dizem quem Deus é. E as pessoas, mesmo tendo Bíblia na mão, Novo Testamento na mão, Evangelho na mão, não querem checar. Não querem. Com medo de se desapontarem tão profundamente com seus pastores que não saibam depois o que fazer, porque ficaram viciados na congregação que lhes deu outro tipo de sensação de pertencimento. Então eu não quero nem saber se eles estão certos ou errados. Aqui eu tenho os únicos amigos que eu consegui fazer na vida estão aqui, então deixa falarem o que quiserem, tanto faz. Eu estou aqui tem 4, 5 pessoas com quem eu tomo sorvete, saio como pizza, e a minha vida era tão miseravelmente solitária que eu não quero nem saber o que eles estão dizendo. Eu vou engolindo tudo e fazendo tudo, porque eu só quero fazer parte. Não é nem do grupão, é desse grupo menor. Portanto, o conhecimento de Deus viaja por dentro da boca ignorante, comprometida daqueles que falam no nome dele dos palcos desses prédios apelidados de igreja. Portanto, o que só prevalece, e era assim nos dias de Oséias, era um tempo horroroso, tanto é que Oséias é aquele profeta que foi ordenado a casar-se com uma prostituta chamada Gomer, com um único propósito. Gomer jamais seria fiel a Oséias, porque ela já estava viciada em adultério, em prostituição, ela era uma mulher de prostituições. Aí o profeta, mesmo sabendo disso, recebe essa ordem divina: casa com a prostituta, Gomer. E lá vai ele, em obediência a Deus, e se casa com a prostituta. E aí ele começa a ter filhos com ela. Nasce a primeira criança, uma filha, e o Senhor falou a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecido, de desagraciada, de desgraçada, que é quem não tem graça.
porque eu não mais me tornarei a ser favorável para com este povo, nem tampouco lhes perdoarei os pecados. Aí, depois de um tempo, vem mais um filho. E Deus diz a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não são meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Ou seja, esse que nasceu aqui nem filho de Oséias era. Mas Deus disse: conquanto e porque ele não é teu filho, ele vai carregar esse nome de não meu povo, que era equivalente na vida particular a dizer não meu filho. Não é meu filho. Se eu carregar esse nome, não é meu filho. Como é seu nome? Não é meu filho. Como é o seu nome? Não é meu povo. Como é o seu nome? Desgraçada. Porque é assim que vocês se tornaram diante de Deus. E essa mulher trai Oséias o tempo todo. E Oséias levava comida, levava bebida, botava saco de grãos na casa para onde ela ia e passava a noite atendendo, recebendo homens que supostamente teriam que deixar dinheiro ou prendas ou comidas ou algum tipo de presente para a prostituta Gomer. E a maioria deles sabia que ela dava de graça por dar, porque ela era viciada. Era uma égua louca no cio. E aí iam, pegavam, se lavavam e iam embora. Aí vinha um outro, e ia lá, se lavava e ia embora. Quando era de madrugada, ela dormindo, Oséias ia lá e botava saquinhos de farinha, ou de qualquer coisa, trigo, ou um pote de vinho, ou pedaços de pão. Aí ela abria de manhã a porta e dizia: ah, como eu sou gostosa, olha como os meus amantes me dão tudo. E Oséias está fazendo isso para depois poder dizer: vocês estão pensando que foram os amantes de vocês, que eram os amantes do povo de Israel. Eram Baal, Astarote, Moloque, deuses sanguinários, que pediam ofertas loucas, pediam sacrifícios hediondos, e eles praticavam, mas se diziam ao mesmo tempo povo de Deus, que frequentavam o templo de Deus, ou que oravam em nome do Deus de Israel, ao mesmo tempo em que faziam tudo quanto era abominável diante de Deus. Assim era aquele povo, assim era a mulher de Oséias, e assim somos nós, nesta geração. Porque esse texto aqui não tem um engessamento que o amarre ao ambiente de Oséias e só ele. Ele é vivo, ele é dinâmico. Aonde quer que a mesma coisa aconteça, feita em nome de Deus, por aqueles que se dizem o Israel de Deus, o povo de Deus, a vigência desse texto se estabelece quando a incoerência é a mesma. E frequentemente até pior, na hipocrisia e na maldade que manifesta. Portanto, Deus tem uma contenda com esse povo, porque nele não há verdade. São mentirosos, hipócritas, sem amor, sem conhecimento de Deus, do Evangelho, de Jesus, de Cristo, da palavra que sai da boca de Deus, que não é a Bíblia, é Jesus quem traz essa palavra atualizada, encarnada, vivida, e ela é o ápice de tudo, ela é a súmula de tudo, ela é a palavra, é o que Jesus viveu, encarnou, ensinou, fez, praticou e manifestou. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus, vem daquele que disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai, quem ouve a minha palavra ouve a palavra do meu Pai.
Mas, ao contrário disso, preste atenção, por favor, prestem atenção. Ao contrário disso, o que só prevalece é perjurar, jurar e mentir. E as pessoas juram por Deus, pela Bíblia, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelos netos, são os descarados. E mentem, 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 perjuram. É isso que prevalece, é o perjúrio institucional, a mentira. Portanto, mentem, mentem e mentem, é uma das marcas dessa geração. Matam, matam muito, matam demais. Eu estava vendo as estatísticas agora, depois da pandemia, nunca se matou tanto e se assaltou tanto. Foi uma explosão nos últimos meses de violência. Todo mundo armado, as milícias armadas até os dentes, o tráfico compra armas de todos os calibres, usando pessoas que têm possibilidade de ir lá se inscreverem, comprar e depois venderem para o tráfico. O que prevalece é furtar. Furtar. Tem gente comprando um celular, deixando em casa e saindo com outro só para ser assaltado. Mas um celular sem a conta bancária, para poder levar para a rua. Você vê que situação a gente está. O que prevalece é adulterar, é tesão de enganar, de pegar pelas costas, de comer a mulher do amigo, de transar com a filha de um grande amigo, sem ninguém saber, a garotinha jovem. E o que há é arrombamentos. É arrombamentos. São homicídios sobre homicídios, de todos os tipos. Veja só, parece que a gente está lendo relatórios de hoje. Aí tem um por isso, que dá razão, em outras palavras, por causa desse ambiente, desse contexto, desse espírito, dessa sociedade, desse conjunto de coisas, por essa razão, preste atenção, por essa razão a Terra está de luto. Por essa razão a Terra está de luto. Só não está de luto no Brasil de hoje quem está completamente cínico, ou perdeu a sensibilidade, perdeu a humanidade, se tornou totalmente sem nervos na alma, sem qualquer empatia, simpatia, compaixão ou misericórdia. Somente esses seres empedernidos, cujos corações se empedraram como esse aqui, é que não estão de luto. Todo mundo que é gente ainda está de luto. E todo que mora no meio desse povo, no meio dessa cidade que assiste tudo isso, desfalece. Desfalece de desânimo, de desesperança, olha em volta e diz, meu Deus, isso aqui não tem jeito. Por que vocês acham que tanta gente já foi embora daqui? E se houvesse uma reincidência da mesma governança que nós tivemos nos últimos anos, uma outra quantidade imensa de pessoas iriam embora daqui também. Gente que eu tenho uma quantidade brutal de pessoas queridas e amigas que dizem, eu não estou mais aguentando esse negócio, vai me matar do coração assistir tanta loucura, tanta ignorância, tanta burrice, ou tanta deliberação de mal. A minha alma desfalece. E não só a alma dos humanos desfalece, mas vocês sabem que está tudo conectado.
Oséias já sabia, o Deus de Oséias diz para Oséias: está tudo conectado. O mal dos humanos afeta a criação, destrói a criação. Agora a gente sabe disso por conhecimento dos ecossistemas, e agora a gente sabe disso até por estudos científicos do que acontece a uma árvore quando ela está sendo cortada, como ela grita, como ela geme, como já é provado há mais de 60 anos, como a natureza vibra, sabe se a intenção humana na direção dela é do bem ou é para o mal. E hoje em dia a ciência mostra como as raízes das árvores passam mensagem para a floresta inteira. Se tem um lugar sendo queimado ou desmatado aqui, há um grito subterrâneo de raiz em raiz. Há uma rede, há uma web embaixo da terra de endonet, de comunicação de raízes de todo tipo de vida, com os sinais que se divulgam sobre os perigos que chegam, e são perigos em todo o planeta. Há uma comunicação angustiosa na natureza, sem palavras, sem linguagem, mas com os códigos da aflição, do desfalecimento. Por isso, os animais do campo e as aves do céu desfalecem também, junto com os humanos. A ação humana vai destruindo a vida no campo, nas pradarias, nos pantanais, aonde o ecossistema é mais frágil, e mesmo onde tem coisas aparentemente enormes, como na Amazônia, árvores de 50, 60, 70 metros de altura, mas o chão é raso, é arenoso. Por mais profunda que seja a raiz, a Amazônia um dia foi o deserto do Saara, que as placas tectônicas separaram. Mas as areias do Saara são achadas em toda a Amazônia. E aí, a estrutura é frágil. Frágil. Não suporta esse tipo de agressão que nós fazemos e trazemos. O campo geme. E no campo as aves dos céus morrem. Os peixes do mar estão perecendo, estão engolindo plástico. Tem mais partículas de plástico na água do que a gente pode imaginar. Tem baleias que são comedoras de plânctons, engolindo mais células de plástico do que plânctons. Como a gente vê toda hora animais morrendo aos montes, porque o homem está num estado de contenda contra Deus, contra o próximo e contra a vida. Até os peixes do mar perecem. Até o outro mundo, que não é terreno imediato, não suporta a nossa intervenção. Todavia, apesar disso, no meio do meu povo, Deus diz, ninguém levanta a voz. Ninguém repreende o que está acontecendo. Todo mundo, no mínimo, silencia quando não trabalha em favor da desgraça. Porque o teu povo, diz o Senhor, é como aqueles sacerdotes aos quais ele acusa. Porque tem gente que diz, não, eu não concordo com o que o meu padre diz, o sacerdote diz, o meu pastor diz, o meu bispo, o meu apóstolo diz, eu não concordo. Mas você fica lá, você dizima, você dá a sua oferta, você não falta mesmo gemendo, você está lá. Você é contado entre os aderentes, você é vendido como uma cabeça de gado no mercado eleitoral que prevalece num tempo como o nosso. E em todos os tempos de eleição, o povo
evangélico sempre foi apenas um curral para leilão de votos, só isso. Portanto, vocês também, que não são líderes, se tornam culpados, é o que Deus diz, o meu povo, as pessoas mais simples, os atendentes, estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. É por isso que ele diz no verso 4, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Eles dizem, não está certo, mas continuam lá. Não está certo, mas continuam dizimando, ajudando, frequentando e sendo incluídos na conta numérica dos votos a serem trocados por dinheiro ou privilégio. Por isso, por essa razão, por esse silêncio, por essa falta de profecia, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite. Você vai cometer erros óbvios. Ou seja, tropeçar de dia é tropeçar de maneira inimaginável. É cometer aquilo que ninguém comete quando enxerga, quando tem luz. Mas esse povo parece que é cego. De dia ele tropeça. E aquele a quem ele chama de meu líder, de meu profeta, à noite tropeça nas coisas que gosta de tropeçar. Aí vem aqui uma palavra violenta e diz, destruirei, portanto, assim, a tua mãe, a raiz de onde tudo isso provém. Vai ter que ser eliminada a fonte, o útero dessa perversão vai ter que ser lacrado, porque o meu povo está sendo destruído, mais uma vez, destruído, acabado. O que você chama de igreja já foi infinitamente melhor do que essa coisa, essa milícia religiosa que foi formada. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento do Evangelho, da palavra, porque isso foi calado e silenciado, porque Jesus foi emudecido no meio da congregação, no meio de todos esses grupos, porque tu, fala ele aos líderes, aos sacerdotes, aos pastores, aos falsos profetas, que tomam o lugar de homens de Deus, porque tu que assim és e que assim lideras, rejeitaste o conhecimento, como muitos me disseram, Caio, tudo que você ensina está certo, mas não dá certo, a gente precisa de grana, de poder. Rejeitaste o conhecimento. Tem um monte de gente fazendo tudo isso e que sabe qual é a verdade, mas quer lucrar, como disse Paulo, usam a aparência da piedade, como disse Paulo, como fonte de lucro. Sim, porque tu, líder, rejeitaste o conhecimento do Evangelho, da palavra, e porque tu rejeitaste o que tu sabias, também eu te rejeitarei. Eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Você pode ser aí para o seu pessoal, a quem você engana, que é esse povo ignorante, mas para mim você não existe. Você é um daqueles para quem eu direi, eu nunca te conheci, eu nunca te vi mais gordo nem mais magro. Sai daqui, a porta não se abrirá para você. Sacerdote corrupto, falso profeta, mentiroso em nome de Deus, porque tu rejeitas o Evangelho, não haverá boa nova para você. E tu não serás nada diante de mim. Tu és apenas um enganador de gente, mas diante de mim tu és um flagrante bárbaro, horroroso. Tu és uma perversão asquerosa, visto que te esqueceste do meu mandamento, visto que lacraste, fechaste, selaste
o Evangelho. Também eu me esquecerei dos teus filhos, me esquecerei de ti, me esquecerei do que tu fazes. Me esquecerei de quem tu representas e dizes ser. Eu só levarei em consideração, de fato, o que tu praticas, o que tu fazes, o que tu realizas e o que tu ensinas. É isso que eu levo em consideração. E é isso que eu trago justamente como consequência contra ti. Quanto mais esses ou estes se multiplicaram, quanto mais esse povo que se diz meu vai crescendo, vai inchando, tanto mais contra mim pecam. Quanto mais eles dizem que estão bem porque estão crescendo. Eu dei uma entrevista outro dia para a revista Veja, cujo título que eles puseram foi Igreja Evangélica em Crise. Aí o Silas Malafaia ficou louco, se levantou e disse: o Caio é um cachorro morto, a Igreja Evangélica não está em crise, nunca cresceu tanto. Aí o repórter veio me perguntar e eu falei: olha, eu sou tão cachorro morto que eu dou uma entrevista e ele fica louquinho. Por que será que ele enlouquece? Não será porque o que eu digo acaba indo morder o rabo dele? E ele sente isso lá dentro daquele canil que ele frequenta? Pois bem, o que está dito aqui é que o meu povo está sendo destruído porque o sacerdote rejeitou o conhecimento e está sendo rejeitado. E gera uma cadeia de cegueira, de ignorância, imediata e geracional. Até os filhos nascem com os olhos opacos, não conseguem enxergar. E quanto mais eles se multiplicam, tanto mais eles pecam contra mim. Mais gente para pecar. Quando eles aumentam e dizem crescemos, eles só estão nos dizendo e dizendo a Deus que agora tem mais gente para pecar, para abominar, para transgredir, para violar, de modo que aumenta o rol da transgressão. Quanto mais esse povo que se diz de Deus aumenta, pior é a situação de transgressão, porque os que entram vão sendo doutrinados no engano e na mentira. De tal modo que Deus diz: portanto, eu mudarei a sua honra em vergonha. Como já aconteceu. Já aconteceu. Graças a Deus, tem pessoas que fazem diferença. Eu, por exemplo, estou fora dessa história. Totalmente fora. Para a população do país inteiro, todo mundo não me inclui nessa. Como para a mídia toda, ninguém me inclui nessa mídia do Brasil e do exterior que me consulta aqui como fonte de informação ilibada. Porque eu não sou contado, mas eventualmente você é contado entre esses, porque você engrossa esse crescimento que só faz aumentar a quantificação de transgressão na sociedade. Quanto mais se multiplicam, tanto mais pecam contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Eles serão o povo da vergonha, o povo da mentira, o povo da ignorância, o povo do obscurantismo, o povo do medievalismo, o povo da estupidez, o povo da grosseria, o povo da hostilidade, o povo que não sabe ser delicado, o povo que perdeu toda a gentileza, o povo que perdeu o respeito pelo próximo, pelo direito dele ir e vir, crer no que quiser crer, praticar o que quiser praticar. Não, eles, ao mesmo tempo, querem ser os dominadores da alma do próximo. Alimentam-se do pecado do meu povo. Os sacerdotes comem o fruto da transgressão, da ignorância, da manipulação, do controle, é o que alimenta
essa roda, esse ciclo, esse moinho de perversões. Alimentam-se, portanto, do pecado do meu povo, e da maldade dele eles têm desejo ardente. Eles sentem até, muitas vezes, inveja da liberdade de algumas pessoas que estão livres da marca sacerdotal, ou pastoral, ou eclesial, da liberdade que têm para praticarem os seus desejos ardentes. Tem líderes religiosos que sentem até inveja. E quando não suportam mais, começam a fazer isso a 3x2 e a colocarem uma camada espessa de cobertura e de proteção. Mas aqui e ali isso vaza. Por isso, Deus diz, como é o meu povo, assim é o sacerdote, assim é o líder, assim é o pastor. O que você vê na liderança corresponde à validação que esses caras recebem desse povo ignorante e tosco, que só conhece o que eles chamam de palavra de Deus como sendo aquilo que vem da boca desses enganadores e que não é palavra de Deus, portanto não é evangelho, não é boa nova, mas é disso que se alimentam, se tornam horrorosos e são os validadores dos sacerdotes, dos falsos profetas, dos falsos pastores, que são a maioria, porque eles dizem, sabe como é que eles se validam sobre você? Dizendo, se eu não sou uma pessoa a ser respeitada, por que que tanta gente me segue? Esse é o argumento incontestável. Se o que eu ensino é mentira, é engano, não é evangelho, não é nada, por que que tanta gente me segue? E assim você valida o engano e a mentira. Quando não tem coragem de cortar-se, de apartar-se, de ouvir o que Paulo diz, citando o profeta Jeremias, sai do meio dela, povo meu, sai do meio dessa gente, desse povo, te separa disso para que tu não sejas filho da mesma transgressão, nem validador do mesmo engano. Porque como é o povo, como tu és, assim é o teu sacerdote. Você entra num processo de retroalimentação espiritual da maldade. E aí Deus prossegue e diz, e castigá-lo-ei pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, e lhe darei o pago das suas obras. Lhe darei o pago das suas obras. É impressionante. Assim como é o meu povo, é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago. E lhe darei o pago das suas obras. Aí é o último versículo que eu quero ler hoje, senão eu ficaria aqui até amanhã. A sensualidade. Aliás, o verso 10 diz, comerão e não se fartarão. É por isso que a gente vê no meio desse povo que não frequenta, não falta culto, não falta missa, não falta nada, vai a tudo, marcha para Jesus, vai a eventos, grita, levanta a mão e busca e diz, mas não acontece nada. Lágrimas secas, choros sem lágrimas, quebrantamentos sem arrependimento. E que geram uma busca que não satisfaz. O que eles comem é mentira. Por isso não se fartam. Porque a mentira não tem o poder de saciar a alma e o espírito. Só a verdade de Deus vem a saciar minha alma, meu espírito. Mas vocês se alimentam, vocês comem mentira, engano. É como quem come lixo, babugem. É como quem mete a cabeça no cestão de comida podre, assim vocês estão. E nem notam. Perderam o olfato, perderam a sensibilidade.
O que vocês sentem é que comem, comem, mas não se satisfazem, não se realizam, não se planificam, não se tornam felizes, não têm paz. Portanto, entregar-se-ão nessa busca, como buscam em Deus, buscam, e Deus não lhes enche o coração, vão ficando cínicos, insensíveis, e aí se entregam à sensualidade, ganham um argumento. Eu busco a Deus e Ele não me felicita. Então eu vou tentar dar meu jeito, e a sensualidade é o mais óbvio meio. Vou tentar me satisfazer pelo excesso de emoções sensuais, pela sensualização, pela sexualização de tudo. E Deus diz, eles farão isso, mas eles não fazem isso para gerarem nada nem ninguém. Não é para se multiplicarem. É apenas por causa do desespero, de falta de saciedade. Eles se entregam à sensualidade, porque ao Senhor eles deixaram de adorar. Eles prestam cultos em nome de Deus, em nome de Jesus, mas o Senhor é que está falando. Não é falta de culto, não. Eles vão, eles cultuam, mas eu não tenho nada a ver com o culto deles, eu não apareço, eu não sei quem eles são, eu não conheço esse pessoal. Eles vivem gritando o meu nome de dia e de noite, e eu não os conheço. Tem muito ateu, muito mais meu amigo do que esse pessoal jamais conseguiu ser. Tem muita gente agnóstica que é muito mais minha amiga, porque fazem o bem, do que esse pessoal jamais conseguirá ser. Tem muita gente de outros grupos religiosos que eles perseguem, até abominam, e que estão muito mais próximos de mim do que eles, porque são capazes de mais amor, de mais humanidade básica, natural e simples do que eles são capazes. Por isso eles vão se alimentar da sua própria iniquidade. E o prêmio dessa licenciosidade é buscar tudo que queira no lugar errado, é se alimentar do babugem, da pior forma de substância que a humanidade pode produzir, que é a mentira, que é o desamor, que é o ódio, que é o engano, que é a traição, que é a violência, que é o roubo, que é o assalto, que é a dissimulação, que é a grande hipocrisia. Vão se alimentando disso e vão se corrompendo. As gerações que eles produzem é a geração de filhos que já nascem na angústia de terem nascido naquele lugar, de serem filhos daquelas pessoas, de terem que engolir aquela comida podre, ou vencida há mais de 3.500 anos. Até o maná de Israel no deserto não podia ser guardado 24 horas porque apodrecia, porque era temporária aquela comida, aquela lei. Moisés mesmo disse, depois de mim virá alguém a quem vocês vão ouvir, é ele que vai ensinar a vocês a verdade. Ele estava falando do Messias, de Jesus. Aí vem o Messias, mas vocês continuam filhos do maná, que fica podre em 24 horas, quanto mais em 3.500 anos. Já virou, foi cobalto, já virou material radioativo, mata. É lei da morte. E os filhos estão sendo alimentados por isso. Por isso, esse povo está gerando cada vez mais filhos para a angústia, para o suicídio, para a dor, para o pânico, para a depressão. Meninos se cortando, se ferindo, meninas para todo lado, querendo gritar, vazar seu clamor, ou sentir o alívio do corte. Cortar alivia mais do que viver com aquela ansiedade
do dia da confrontação, como vai ser quando eu tiver que ser quem eu sou, quando eu tiver que manifestar minha identidade, quando eu tiver que expressar a minha contrariedade com isso, porque eu não quero ser assim. Jesus, eu não preciso dizer mais nada, eu já falei demais. Eu te peço que tu abras os entendimentos, porque ninguém quer ouvir essa palavra. Eu sei que ela dá coceira nos ouvidos, que ela incomoda, que tem gente que sai e diz, eu não volto mais aqui, que não sabe o que dizer, só pode dizer, eu não gostei, mas não consegue convencer ninguém de que eu não falo a verdade de Deus. Mas é contra a verdade que eles se levantam, porque se viciaram no engano. Só o Espírito Santo pode dissolver o empedramento que cresceu nos corações, nas mentes rochosas, que perderam a maleabilidade, a plasticidade mutante. Por favor, só graça e misericórdia para abrir o entendimento de muitos. Eu te imploro que assim seja. Em nome de Jesus. Amém e amém.